Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os nossos eleitores. Estou falando do sistema eleitoral brasileiro. As pessoas se perguntam se é verdade que o seu voto pode ser utilizado para eleger uma outra pessoa que não aquela em quem ela tinha intenção de votar. Porque muitas vezes um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com mais votos. Por que tantos partidos políticos no Brasil? Será que essa seria uma das causas da má representação política em nosso país? Nós vamos entender tudo isso e muito mais. Antes, porém, eu quero dizer que este canal é uma singela contribuição para o debate político e eleitoral, com conhecimento de causa, independentemente da posição política de cada um. E pedir para você se inscrever em nosso canal, dar o seu like e, se gostar do conteúdo, compartilhar com seus amigos e seguidores. Vamos direto então ao assunto. Nós vamos falar um pouco sobre sistema eleitoral majoritário, vamos falar sobre o proporcional, vamos falar sobre o tipo de parlamento que nós temos, do temido quociente eleitoral, coligações e também dos partidos políticos. Muito bem. O sistema eleitoral majoritário absoluto é aquele utilizado para a eleição do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Neste caso, o candidato, para ser eleito, ele precisa obter 50% mais um voto válido das eleições, né? Caso nenhum candidato obtenha essa cifra, é necessário fazer uma segunda eleição com os dois mais bem posicionados, né? O chamado segundo turno das eleições. No Brasil, esse sistema é empregado, como disse, para a escolha do presidente, do governador e dos prefeitos, exceto naquelas cidades que tenha menos de 300 mil eleitores. Ok? Apenas lembrando que o presidente da República ele se elege para um mandato de 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição, assim como o governador e também os prefeitos. Já o sistema majoritário simples, que é aquele em que o candidato mais votado é que se elege, é utilizado no Brasil para a escolha dos senadores da República, apenas para os senadores. Ok? O sistema eleitoral proporcional, ele é utilizado na eleição de deputados federais, deputados estaduais e dos vereadores. Neste caso, os deputados federais são eleitos para um mandato de 4 anos, mas não há limite de reeleição. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados é composta de, no mínimo, 8 representações, ou seja, aqueles estados que menos deputado tem 8, e o que mais tem, né, tem 70, que é o caso do estado de São Paulo. As câmaras dos deputados têm no mínimo 24 deputados e no máximo 94. Os mandatos também são de 4 anos, com reeleição ilimitada. Esta mesma regra vale para os vereadores. Muito bem, esse sistema proporcional, ele é criticado e defendido, né? O Brasil tem dimensões continentais e, por isso, a representação é um desafio muito grande você conseguir montar uma representação que contemple os interesses dos diversos Brasis, né? Os estados mais populosos, como é o caso de São Paulo, reclamam que o sistema proporcional faz com que ele tenha menos representação,
que a sua representação seja menor proporcionalmente do que os estados pequenos, a exemplo do estado de Roraima, que elege um deputado com 17 mil, né, votos, a partir de 17 mil votos, enquanto o estado de São Paulo elege a partir de 300 mil votos. Né? Então há essa reclamação. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o sistema proporcional ele é justo porque garante a participação de todos os estados no debate nacional, independente do seu tamanho, independente da sua proporcionalidade. Bom, e essa conta, como é que ela é feita, né? Para se determinar quem são os deputados eleitos, deputados, né, tanto federal como estadual, e os vereadores. É utilizado uma equação chamada de quociente eleitoral. Como é que funciona o quociente eleitoral? Como é que se tira o quociente eleitoral? Feita a eleição, apurados-se os votos, né, chega-se a um número de votos válidos. Toma-se os votos válidos e divide pela quantidade de cadeira em disputa. Né? O resultado dessa divisão é o quociente eleitoral daquela eleição. Então, o quociente ele pode mudar de uma eleição para outra. Por exemplo, se menos gente vai votar naquele dia, né? Então você tem menos votos válidos. Né? E isso faz com que o quociente eleitoral baixe um pouco. Ou você tem mais votos brancos e nulos. Né? Tudo isso pode alterar. Então, cada eleição tem o seu quociente eleitoral. Né? Muito bem. Determinados, vamos aqui tomar como exemplo. Digamos que um estado hipotético tenha na eleição 100 mil votos, ou melhor, 1 milhão de votos válidos numa determinada eleição. Né? E esse mesmo estado tenha 10 cadeiras na Câmara Federal, né? Ou seja, esteja em disputa naquela eleição as 10 cadeiras. Então você pega 1 milhão de votos, divide por 10, você vai ter 100 mil votos, este é o quociente eleitoral. Né? Com base nesse quociente eleitoral, os partidos políticos, né, aplicam essa regra. Ele pega o número de votos que ele obteve, votos válidos, e divide por 100 mil votos, que é, né, nesse caso da hipótese que a gente levantou agora há pouco. Né? Então, o número que ele obtiver disso aí é o número de deputados que aquele partido elegeu. Tá certo? E a sobra ele reserva porque pode ter uma segunda extração, uma segunda chamada, e ele pode eleger. Então, o primeiro cálculo que os partidos fazem é esse, né? Pega o número de votos que obteve, divide pelo quociente eleitoral e vê quantos deputados ele elegeu. Muito bem. Mas tem situação em que o partido chega muito próximo, tem 98 mil votos, mas não atingiu 100 mil votos, por isso esse partido já está fora daquela eleição, ele não elegeu nenhum deputado. Para eleger um deputado, o partido precisa ter mais de 100 mil votos, para eleger pelo menos um, tá certo? Então, o primeiro cálculo é apurar o número de votos que cada partido teve, dividir pelo coeficiente eleitoral, ele tem o número de vagas que ele elegeu. Né? Então, você vai do primeiro, do partido que mais obteve voto, até o último que conseguiu chegar aos 100 mil votos. Se nesta primeira chamada você já contemplou todas as 10 cadeiras, está terminada a conta. Mas digamos que tenha apenas 9 partidos, ou apenas 8 partidos, conseguiu fazer mais de 100 mil votos. Então significa que sobrou 2 vagas. Então você vai para a segunda extração, com aquela sobra de votos do cálculo. Né? Então o partido que mais teve sobra já elege mais um,
o segundo com mais sobra elege um segundo. Então é neste caso aqui, é na aplicação desta regra do quociente eleitoral que você pode ter situações como aqui nós vimos da pergunta, em que um candidato com menos votos, mas fazendo parte de um partido que no conjunto obteve mais voto, pode ser eleito, enquanto que um outro que estava num partido menor, que não conseguiu atingir o quociente eleitoral, mas um candidato em particular estourou a urna, né? Digamos que tenha feito lá 80 mil votos, mas esse candidato, apesar de ter tido uma eleição muito boa, apesar de ter tido uma votação superior a outros, não vai se eleger porque não vai ser considerado eleito, porque o partido em que ele fazia parte não obteve o mínimo dos 100 mil votos daquela eleição. Então, neste caso, o quociente eleitoral funciona como uma espécie de cláusula de barreira, né? Deixando fora aqueles partidos menores e privilegiando os partidos maiores, ok? Bom, como é que era feito em eleições anteriores para solucionar esse problema? As coligações partidárias, né? Então, os partidos menores, digamos que um partido menor, mas que tinha um grande candidato com potencial de fazer uma quantidade maior de votos, ele podia se coligar a outro partido e, numa coligação, fazer uma nominata única, e esse candidato deste partido menor podia se eleger dentro de uma coligação, né? Nesta eleição, infelizmente, não é mais, eu não sei se infelizmente ou se felizmente, mas não é mais permitida a coligação nos cargos proporcionais. A coligação só é permitida na eleição de 2020 para os cargos majoritários, ou seja, para prefeito, tá certo? Então, só para lembrar, a coligação é a união de 2 ou mais partidos para disputar uma eleição, seja majoritária ou proporcional. No caso brasileiro, né, de 2020, só é permitido no majoritário, não é permitido no proporcional. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre os partidos políticos. O partido político é a organização própria, né, para a disputa do governo. Então, todas as pessoas que almejam disputar o governo, disputar o poder político de uma determinada nação, precisa se filiar a um partido político. Então, veja que não é uma organização qualquer, ela é importante no jogo político de uma nação. Em alguns países é permitido você se candidatar a deputado, até mesmo a presidente da República, avulso, sem ser filiado a um partido político. No caso brasileiro, isso não é permitido. Você precisa ter uma filiação de, no mínimo, 1 ano para estar apto a se candidatar, tá? Nós temos no Brasil, respondendo àquela pergunta inicial, 33 partidos políticos, né? É muito ou é pouco? Avalie você, né? Nós temos desses 33 partidos e temos movimentos aí para criar mais partidos, mas até o momento, registrado no TSE, nós temos 33. Okay? Desses 33, 15, né, quase a metade, são partidos considerados de direita. Tá? Isso na classificação feita pelo portal Congresso em Foco. Há outras classificações feitas por outros autores, mas eu gosto mais dessa, eu acho ela mais factível, mais apropriada à realidade brasileira. Tá? Então, dos 33, 15 são partidos de direita. Depois nós podemos fazer um vídeo específico sobre essa questão de direita e esquerda. Tá? Isso tem uma história, né? A gente pode depois fazer um vídeo específico sobre isso.
Nós temos 9 partidos que são considerados de esquerda, 5 de centro e 4 não têm viés declarado, ou seja, são desconhecidos, não se sabe esses partidos quando chegam ao Congresso Nacional, enfim, os representantes desses partidos acabam adotando posições específica de acordo com o momento e de acordo com a situação, né? São os chamados partidos independentes, ok? Desses 33 partidos, nós temos 24 com representação no Congresso Nacional. É muito partido representado. Isso cria um desafio ao governante muito grande, porque para ele compor a sua base de apoio, ele tem que conversar, às vezes, com 10, 15 partidos políticos, né? Tem que fazer concessões a um número muito grande de partidos políticos. E isso, às vezes, dificulta a representação, né? do Congresso no governo. E, obviamente, dificulta ao governante aprovar seus projetos no Congresso Nacional. Tá certo? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído para a sua, enfim, para a sua educação política. Comente, né, traga as suas opiniões também aqui no nosso vídeo e dê sugestões de novos temas para a gravação de novos vídeos, tá? Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.